Saúde, família do coração, eu sou o Dr. Moser Susan, cardiologista, e eu vou assistir com vocês uns trechos da série Good Doctor, Bom Médico, e vou reagir aqui com vocês. Olha que interessante. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Aeroporto Internacional de San José. O que vai acontecer? Aeroporto, será que vai cair um avião? Esse rapazinho é muito engraçado, pessoal. Ele é um residente bem inteligente, tem um jeito bem peculiar aí. Ele tá com uma faca na mão? Eita! Meu Deus do céu! Meu Deus! Na frente do rapaz ainda. Que isso? Nossa, que desespero. Eu sou médico, com licença, deixa eu ver. Meu Deus do céu, ó, o médico... O que acontece, pessoal? Isso pode acontecer dentro do voo, alguém passar mal. Já aconteceu comigo algumas vezes. A gente, como médico, é interessante que a gente fale que a gente tá ali para ajudar as pessoas, né? Porque imagina, sem nenhum médico ali, obviamente você tem que chamar a emergência. Então esse médico, na hora que ele fala, eu sou médico, eu vou ajudar, mas ele tem que rapidamente falar para alguém chamar o serviço de emergência ali do aeroporto, que vai ter os materiais, que vai ter mais coisas para fazer. Esse médico aqui tá viajando, né? Não tem os materiais na mão dele. A jugular foi atingida. Alguém tem um pano limpo? Jugular. Por favor, alguém. Vocês viram ali o sangue? Sangue, olha, mostra ali o sangue. Né? O que significa jugular, pessoal? A jugular é uma veia. Então, como vocês podem ver, ó, a veia jugular, a gente tem a jugular externa, a jugular interna. A jugular, ela é uma veia importantíssima que passa aqui no pescoço para devolver o sangue para o coração. Então, as veias devolvem o sangue para o coração, as artérias levam o sangue para o coração. E a jugular, se a gente cortar ela, o fluxo de sangue ali é alto. Não é tão alto quanto uma artéria, mas é alto, né? É um lugar de bastante importância. Entenderam? E ali a gente vê que tem as jugulares dos dois lados, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tenho roupa limpa na mala. Funciona. E que ela quer um pano para comprimir. Pessoal, não precisa, assim, numa situação de emergência dessa gravíssima, se continuar o sangramento, essa criança pode morrer. Então, precisa de um pano limpo. Tá, idealmente, né? Mas se não tiver pano limpo, tirem uma camiseta, uma blusa para colocar para estancar o sangramento ali. É o que eles estão querendo fazer, né? Ó, ele tá comprimindo, tá bom. Porque o que acontece? Quando tá cortado, se ele comprime, o sangue, em vez de ir para fora, ele continua dentro do vaso, né? Ou o mínimo possível dentro do vaso. Então o que eles estão fazendo, pessoal? Comprimindo ali para que o sangue não fique vazando. Vai matar ele. Vai matar ele falou? Eu vou salvá-lo, ele está com hemorragia. Está comprimindo no lugar errado. Eu ainda me lembro do O que básico, acontece, era- pessoal? A gente tem um médico mais velho e um médico mais novo. As pessoas, no geral, tendem a confiar mais nos médicos mais velhos. Até entendo isso, né? Mais experiência e tudo mais. Mas a gente na medicina, a gente tem que ter muita humildade, porque às vezes a gente pode estar fazendo alguma coisa que não é o mais certo mesmo, né? Independe se a pessoa é formada há muito tempo ou menos tempo. A experiência depende de cada caso, né? E ele é se eu não me engano, o Good Doctor, né? Esse rapazinho, ele é um cirurgião residente, né? Então, a especialidade dele são essas... corte, sangramento, cirurgias, né? Fica a jugular. Estaria no lugar certo se ele fosse um adulto. Ele não é adulto, é criança, então... Não, calma aí, pessoal. Tanto adulto quanto a criança, as veias estão no mesmo lugar, né? Não entendi isso. Também tá comprimindo a traqueia, ele Tá. não tá conseguindo respirar. O que acontece, pessoal? Olha que interessante. A traqueia, como vocês estão vendo aqui, em branquinho, é onde passa o ar. A gente respira, vai da traqueia pro pulmão. Então, se a gente fizer muita força aqui numa criança que é pequenininha, que é o que ele está querendo dizer, né? Cuidado que ele é uma criança. Você está fazendo muita força aqui para segurar no pescoço, você pode estar amassando a traqueia, que esses tubos pode estar comprimindo e o ar não passa, né? A criança não respira. Você tem que comprimir mais em cima. Aqui. Ó, pessoal, vocês estão vendo que tá todo mundo sem luva aqui, né? Então, assim, é algo que se discute na medicina, né? Poxa, uma parada cardíaca, um acidente na estrada. É difícil a situação, né? Tem alguns médicos que andam com luva dentro do carro, por exemplo, né? Mas é uma situação difícil porque o médico pode se contaminar, né? Nesses casos. Então, ele tá palpando? A barriga? Tamponou.
bom. Ele vai ficar bom. Quem é você? Olá, eu sou o Dr. Shawn Murphy. Sou residente de cirurgia do Hospital Ele San é José bem San diferente. Bonaventura. Eu não percebo. Pressão intratorácica. O tórax está expandindo, ele está respirando. Não, é um paradoxo. O tórax está se expandindo. Angústia respiratória Ixi, ó, é um é o sinal raro de pneumotórax. situação de risco de vida conhecido como pneumotórax traumático. O tratamento consiste em corrigir a causa Ó, que subjacente. interessante. Aqui, pessoal, assim, quando um médico está atendendo o paciente, a nossa cabeça está passando um monte de hipótese diagnóstica, né? A gente pode falar uma coisa para vocês, enfim, mas ali a gente está pensando um monte de coisa. E é interessante que ele mostra mais ou menos o raciocínio aqui do médico. Ó, ele tá vendo que tem um... Quem tem uma faca afiada? Faca afiada. Vamos lá, pessoal, o que é o pneumotórax? Tá vendo que esse lado que tá todo rosinha é o pulmão expandido. Aqui em azul, a gente tá vendo o ar comprimindo o pulmão, porque o ar ele tem que ficar dentro do pulmão. Se entra ar entre o pulmão e o tórax, né, a parte do osso, do músculo, a gente tem um pneumotórax, que significa é o ar comprimindo o pulmão. Aquele pulmão é onde tem a circulação de sangue para trocar oxigênio. Esse paciente começa a ter falta de ar, pode não respirar, pode ter parada cardíaca. Pneumotórax é algo muito grave. E acontece por quê? Então ali, por exemplo, como caiu um monte de caco de vidro nele, deve ter, não, certamente furou o pulmão aqui do lado, porque o pulmão, ele tá dentro da caixa torácica. Então, se vem alguma coisa e fura o tórax, vai perfurar o pulmão. Perfurando o pulmão, vai sair ar do pulmão para ficar entre o pulmão e o tórax do paciente. Quem tem uma faca afiada? Ele tá pedindo uma Lâmina faca. de 12 centímetros ou mais. Ninguém? É melhor começar a reanimação cardiorrespiratória. Ele vai parar de respirar. Viu? Ele tá falando que vai parar de respirar por quê? Porque o pneumotórax ele pode crescer e até piorar a circulação, o paciente não respirar e ter parada cardíaca mesmo. Onde que ele Não foi? pode voltar pra cá? Meu Deus do Preciso céu. de uma faca. Onde guardam as facas que... Imagina você pedindo uma faca no aeroporto pro segurança. Meu Deus do céu. guardam as facas que encontram nas mochilas? Uma faca? Claro, mais alguma coisa? Eu também preciso de um tubo fino de 2 metros, álcool etílico, luvas e fita Claro. adesiva para malas. Mas eu consigo álcool no free shop e o tubo atrás da máquina de refrigerante. Ele vai destruir a máquina do Eu te desejo refrigerante. boa sorte, mas eu não vou te dar uma faca. Não, eu preciso da faca. É uma emergência médica. Tem uma emergência médica. Aquela. Meu Aquela Deus, a no topo cara, que ele a parece cara do afiado. segurança. O senhor pega pra mim? Esse rapazinho. Vou te dar uma faca. Não Espera tem. aí. Não vai dar tempo. Meu Deus, gente, imagina a cena. Vou dar um tiro nele. Olha o jeito que ele corre. Meu Deus do céu. Idiota! Deu sorte da gente não atirar. Ele tá tentando salvar o meu filho. Ninguém tá entendendo. Quem vai entender alguma coisa? Uma faca, uma pessoa correndo com uma faca. Ó, o pessoal tá fazendo respiração boca a boca na criança. Licença, por favor. Respiração boca a boca a gente faz na parada respiratória, parada cardíaca. Comprou um uísque? Meu Deus, ele comprou um... É um uísque? O que ele vai fazer? Não! Ele vai limpar... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pessoal, rapidinho. Não é porque uma bebida alcoólica tem álcool que ela é livre de bactérias e que ela pode esterilizar o paciente, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus, ele assoprou a luva. Pessoal, assim, a gente tem que passar álcool na mão e colocar a luva. Se assoprar a luva, teoricamente não é a coisa mais limpa do mundo. Meu Deus do céu. Ele tá limpando a mão com o álcool da bebida. Meu Deus do céu. Então, olhem só, pessoal, nessa imagem. Aqui a gente tem um paciente mostrando as costelas dele, o músculo, que é esse vermelhinho, e atrás disso está o pulmão. Então, como que a gente faz a retirada desse ar? A gente coloca um tubo, tá vendo? Passa um tubo pelo tórax do paciente, e daí a gente faz o ar sair ali do pulmão e ir para fora. Só que se a gente colocar isso no ambiente externo, vai ficar o tubo dentro do ar, do pulmão, e para fora. E pode piorar o pneumotórax. Ou seja, você tem que colocar ele num recipiente que tem líquido para esse ar sair no líquido e não voltar ao ar, entendeu? Que é o que ele tá fazendo. Ele vai tá fazendo um... Meu Deus, uma fita. Pneumotórax de tensão deve-se à laceração do pulmão que permite Viu o que ele tá invada o falando? espaço pleural cercando o pulmão sem retornar ao pulmão. Aí, Meu Deus, ele vai cortar a duas criança... vértebras abaixo. Gente, isso daí assim... É
É difícil a gente comentar porque é uma situação de emergência, mas já tinham que ter chegado os médicos aí do aeroporto, tá numa situação diferente, não fazer isso no meio do público. Mas é difícil a gente falar, né? Uma situação de emergência gravíssima, às vezes tem que fazer isso correndo de fato. Meu Deus, ele pegou uma lâmina suja, ele nem limpou a lâmina, ele podia ter jogado a bebida na lâmina, mas seria também. Entendeu, pessoal? Então ele está perfurando aqui também o pulmão para colocar esse tubo, ó. A criança limpa com uísque, meu Deus. E o tubo tá dentro do líquido. Isso daí O ar vai continuar não a é drenar e higiênico. circular até a incisão ser suturada. O tubo permite que o ar... Entenderam, pessoal? Então assim, entra o tubo, ele sai com ar e como tem água, o ar não volta. Então o ar sai saindo ali no líquido, entenderam? É interessante isso daí. É isso aí que a gente faz na prática clínica, né? Faz no contexto de UTI, de cirurgia, de sala de pronto-socorro, é diferente. A água na garrafa impede o ar de voltar. Uma válvula unidirecional. Válvula. E a criança voltou a respirar porque o pulmão se expandiu. Está respirando? Você salvou a vida dele. Ele salvou a vida dele. Imagina a situação, pessoal. Meu Deus. Agora, pelo amor de Deus, vamos levar esse menino correndo pro hospital.